Bom, vocês podem perceber que eu acho que a coisa mais interessante que existe hoje é estar vivendo, né? Vocês devem estar sentindo no seu dia a dia a quantidade de informações que vocês têm num curto espaço de tempo. Sabe de uma coisa? O ser humano, dizem os especialistas, eu não sou da área, o ser humano tem aproximadamente 60 mil anos de história. Aproximadamente 25 mil anos a gente tirou Neandertal da face da Terra, mais uns 11 mil anos atrás a gente começou a domesticar gado, cachorro e assim vai. Só há 7 mil anos a gente desenvolveu uma coisa chamada escrita. A partir desse momento a gente começou a se desenvolver um pouco mais na nossa parte filosófica. Só que somente 2.750 anos atrás é que a gente teve algumas pessoas que foram fortes na nossa sociedade. Buda, Confúcio e Sócrates. A partir disso a gente teve uma grande loucura na nossa sociedade acontecendo. Só que o que é mais interessante, várias sociedades ocorreram. Mas pense uma coisa, somente há 200 anos atrás é que a gente teve uma real modificação. Sabe por quê? A gente pode falar de toda a filosofia vã que a gente pode imaginar. Mas somente há 200 anos atrás é que a gente teve um grande fato. Há 200 anos atrás a gente tinha 800 milhões de habitantes. Há 2.750 anos atrás a gente tinha 600 milhões de habitantes. De repente, em 200 anos, a gente pula para 7 bilhões e, especialistas dizem, 200, 300, 400 milhões. O que significa isso? Num curto espaço de tempo de 200 anos, a gente entrou com uma coisa chamada mecânica, depois entrou com uma coisa chamada elétrica, depois com uma coisa chamada eletrônica, com tecnologia da informação, e agora, durante a minha apresentação, muitos de vocês estarão conectando com algumas pessoas. Aliás, a gente está conectado, agora nesse exato instante. Perceba que esse fato da conexão e esse fato da coisa do ser humano tentar se sobrepor é uma coisa fundamental. A gente teve várias coisas acontecendo, mas fundamentalmente a maior consequência foi que nós mudamos os nossos hábitos. E esses hábitos é que nos fazem sentir um pouco diferentes. Por exemplo, a gente comemorou há pouco tempo atrás um dia fatídico para as mulheres, que basicamente em 1857, algumas mulheres que trabalhavam 16 horas por semana resolveram reclamar, e nesse processo de reclamação, bingo, foram colocadas dentro de uma cela e queimadas. A isso se deu o Dia das Mulheres, uma lembrança a isso. A gente melhorou como sociedade, percebam? Então, dentro dessa contextualização é que eu quero botar que a gente está num mundo de muitas mudanças, e esse mundo é muito bacana, gente. Muito bacana, e a gente está vivendo. É uma honra estar vivendo agora. Sobre mim. Só que tem um detalhe. A gente sempre olha para as grandes realizações e percebe grandes pessoas. Eu sempre fui um aluno mediano, super mediano. Aliás, diga-se passagem, eu lutava com a média. Eu não era um grande aluno. E sabe por quê? Porque eu era contra essa média. Basicamente, eu gostava de fazer algumas coisas, 3, 4 coisas, mas na nossa sociedade temos que ser da média. Em média, é que nem campeonato brasileiro de futebol, futebol por si só. Você faz 3 pontos, se ganha uma partida, e se empata 3, você faz a mesma coisa que ganhar 1 e perder 2. Então você coloca todo mundo numa média. E por quê? Pela própria característica do trabalho que nós desenvolvemos. Basicamente, se você olhar essa figura é fantástica, parece uma sala de aula, né? Mas não é, é uma fábrica. Nós somos ensinados a ser assim. Fomos formados nesse contexto. E se você perceber, a primeira coisa que você vai olhar é que todas as pessoas são praticamente iguais. E nessa época que eu estudava, tinha uma banda chamada Pink Floyd. E ela tinha uma música que colocava todo mundo como um tijolinho na parede. E eu ficava revoltado dentro dessa lógica. Bom, o tempo passou, as fábricas não mudaram muito. Continuam mais ou menos a mesma lógica. Só que tem um detalhe, a gente chega nesse exato momento da nossa história em que a gente consegue, ser humano, desenvolver a tecnologia de uma tal maneira que as máquinas começam a conversar conosco. Antigamente a gente chamava de interface homem-máquina, agora a gente fala interface máquina-homem. E aí? Como é que você se comporta numa sociedade de inteligência artificial extremamente ampla? Bom, isso é uma outra lógica. Mas eu sei que continua sendo gelado na hora que você vê uma foto como essa, não continua? Qual a inspiração de uma pessoa em estudar? Eu, particularmente, gostava mais do recreio. No recreio, eu aprendi todas as minhas lógicas de sociedade, habilidades cognitivas, as habilidades sociais, e isso era importante para mim. Basicamente, isso era tão importante que eu não conseguia ser um excelente aluno durante o meu colégio. Resultado prático, quando fui me formando, aconteceu o inevitável. Não sabia o que eu ia fazer, porque a minha sociedade, a minha escola, não me forma para fazer alguma coisa. Ela me forma para me formar, não é? Então, dentro dessa lógica, eu tive o apoio do meu pai. Meu pai foi fantástico. Meu pai me deu 2 cursos específicos de testes vocacionais. Eu falei, pai, beleza, obrigado, vou fazer esse teste vocacional. Fiz um primeiro teste, jornalismo.
No segundo teste, jornalismo. Meu pai chegou e falou assim, olha, bicho, vamos fazer um outro teste vocacional, vou te levar para conhecer um engenheiro. Vamos conhecer um engenheiro. Foi lá e me conheceu um engenheiro, e o engenheiro chegou lá na fábrica que ele trabalhava, ele me falou o seguinte, cara, é o seguinte, engenheiro é uma coisa fantástica, porque engenheiro pode projetar um monte de coisa. Ele é assim, ó, me projetar um monte de coisa. Você pode projetar uma enceradeira. Eu fiquei, enceradeira? Fiquei olhando para ele assim, pá, enceradeira, rapaz, não tem muito sentido isso. E é lógico a enceradeira, cara, porque eu lembro da enceradeira da minha época de criança com a minha mãe, porque se vocês lembram, se alguém lembra desse tipo de enceradeira que tem aqui em cima, basicamente é uma enceradeira bacana, que quando você levantava o cabo, ele fazia um barulho grande, porque aumentava a rotação, e você subia, você ficava querendo brincar com a mãe em cima da enceradeira. Então a mãe fazia o movimento. E ele falou o seguinte, olha, máquina como essa é danada de fabricação. Você tem que projetar, e ele fez os movimentos. Você tem que fazer um movimento para que ele faça translação, e ainda tem que cuidar na rotação. Eu não esqueço esse movimento dele com a enceradeira. E dentro dessa contextualização, foi assim que eu decidi, por vocação, ser engenheiro. Eu fui fazer engenharia. Durante todo o meu tempo de engenharia, o que aconteceu foi uma coisa bem óbvia. Eu aprendi padrões, aprendi modelos, aprendi sistemas. Não aprendi nada de criatividade. E aprendi uma coisa muito interessante, o que eu não gosto. Aprendi a passar em matérias e aprendi a não gostar de coisas. E ponto, isso para mim já era uma grande informação, porque o que eu não gosto, eu já sei o que eu quero para a minha vida. O que eu não gosto, eu já sei que eu não quero. Agora, o que eu gostava, não tinha a mínima ideia. Terminei a faculdade e o tempo foi passando, e obviamente o tempo foi passando, e você vai tentando se encontrar, estuda para cá, estuda para lá. Um belo dia eu consegui prestar um processo e entrei e virei professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica lá em São José dos Campos, em São Paulo. Aí eu aprendi duas coisas interessantes, coisas bacanas, basicamente. A primeira coisa, lá entravam uns alunos que eram os tops. E entram ainda, bons alunos, fantásticos, passam uma seleção danada. Se todo mundo é bom aluno, por que você não vai ter uma coisa de confiança com ele? Lá tem uma coisa chamada disciplina consciente, até que prove o contrário, toda pessoa que está na sua frente é uma excelente pessoa. E a melhor pessoa que está na sua frente. Resultado prático, nenhum professor fica na sala de aula numa prova. Não tem sentido, todo mundo é boa pessoa. Aliás, faça a tua prova em casa. Por que você tem que fazer a prova numa sala de aula parado? Isso me deu uma característica muito interessante, relacionamentos, que eu não tinha. Tinha dificuldade com essa questão. Uma outra coisa importante é o complexo de vira-lata. Esses caras que montaram essa instituição começaram a montar em 1950. O Brasil não tinha estrada em 1950. E os caras estavam pensando em montar uma fábrica de aviões. Imagina que tupiniquim é esse. O que é interessante é que nessa mesma época, mais ou menos, surgiram uns caras tipo Embrapa, Petrobras. E, poxa, conseguiram construir grandes corporações que são fantásticas. Aí, no ITA, eu consegui tirar o meu complexo de vira-lata, que tudo é possível, desde que você queira. Estude bastante. E aí eu comecei a estudar. E, curiosamente, dentro desse processo todo, eu virei projetista de máquina. Sim, de enceradeira. Dava para projetar, porque uma máquina de enceradeira é igual a um outro tipo de máquina qualquer. Tem rotação e translação. Sempre. Então, dentro dessa robótica, tudo que você pode imaginar. Então, dentro dessa lógica, foi muito bacana, porque a gente desenvolveu vários projetos industriais e chegou um determinado momento, vários projetos, que a coisa começou a ficar volumosa. Foram milhares de pessoas que passaram por lá, aprendendo, e centenas de projetos industriais. Até que um belo dia, o Senai me convidou para fazer uma coisa diferente. Olha, cara, vamos construir atmosferas? Vamos trabalhar na construção de atmosferas, e a atmosfera é muito diferente de lugar. Porque um lugar é uma coisa física, você coloca um prédio, bota uma máquina, conversa com gente, bota um cara aqui, um cara lá e pronto. Agora a atmosfera não. A atmosfera é complexa, porque tem várias coisas que não dependem dela. E daí a gente começou a perceber que o trabalho legal não seria simplesmente desenvolver pedigree, ter gente estudiosa, fantástica, mas você tinha que ter uma alta capacidade de associação, depois montar redes, e daí sim, com esse bafafá todo, experimentar. E aí que começa a coisa. O que danado é observar? Observar, basicamente, é você poder entender e questionar muito mais do que ter respostas. Eu não estou nem aí para as respostas, porque as respostas são várias. Eu estou muito mais interessado em perguntar. Só que sabe quem pergunta mais? Criança. Criança é que pergunta, adulto responde. Isso é terrível. Já viram criança falando com adulto?
Posso fazer? Não, isso aí é perigoso por causa disso aqui. E aquela coisa toda de a criança de 2 anos andando na rua e você cercando a criança para que ela não caia. O que a gente mais tenta nesse processo é encontrar, e os caras que são adultos famosos, todos esses caras que falaram aqui na frente, se vocês olharem no olho dessas pessoas, tem olho de criança. Todos os olhos de criança. E isso é fundamental, você dá liberdade para a pessoa ser criança na observação. O segundo ponto é você criar uma atmosfera de associação. Essa atmosfera de associação, ela é fundamentalmente de baixo para cima, não é de cima para baixo, não de baixo para cima como todo mundo pensa. Se você no sistema não dá condições para isso, as pessoas não vão. Sabe por quê? Porque as pessoas latinas são tradicionalmente protagonistas. Todo mundo quer ser o dono do jogo. Você tem que criar a estrutura para que essas pessoas trabalhem. E como é que você faz isso? Associando, conectando, e aí? Desenvolvendo intuição, desenvolvendo acaso. O acaso é fundamental. Deixe um médico junto com um cara da área de humanas, junto com um cara da área de engenharia e vê o que vai acontecer. Você não tem a mínima ideia. Coloque vários alunos e vários idades distintas trabalhando juntos, você vai ver o que vai acontecer. Formar redes. Formar redes era uma coisa fantástica, porque dentro dessa contextualização, a pior coisa que a gente entende de formação de redes é juntar um bando de gente igual. O bando do time igual. Sendo que time não forma assim. Tem o extrovertido, tem o introvertido. Formar rede não é botar grupinho que pensa do mesmo jeito para desenvolver uma determinada coisa. É fazer e respeitar esses pressupostos, esses requisitos que as pessoas têm. Fundamentalmente, quando você tem todas essas estruturas, você pode experimentar. E sobre essa experimentação, quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que as coisas começam a sair, e eu vou falar um pouquinho sobre isso sair aqui nesse nosso local. O problema é que vocês devem ter percebido que para fazer todas essas coisas que eu falei para vocês, fundamentalmente o que a gente precisa de gente. E aí, eu digo com muita tranquilidade hoje, depois de muito mais do que 40 anos de idade, 47, para ser mais exato, eu digo para ti que não existe mínima chance de ter a pessoa inteligente só de um tipo. São vários tipos distintos. São vários conceitos distintos. O que a gente precisa é desenvolver a inteligência naquela pessoa que está na média. Qual é o ponto forte daquela pessoa na média? Basicamente, essa revolução tem acontecido no mundo todo. Hoje a gente já tem 3,5 bilhões de pessoas do planeta com algum tipo de carteira assinada, algum tipo de contrato de trabalho. Vocês sabiam disso? De 7 bilhões e pouco? O que é mais trágico nessa história, e mais interessante nessa história, é que dessas 3,5 bilhões de pessoas que trabalham hoje, 1 bilhão de pessoas, essas pessoas, 1 bilhão de pessoas, estão em profissões que não existiam antes de 2011. Então a gente está recebendo uma revolução bizarra agora. E os especialistas são muito claros em dizer o seguinte, que daqui a 6 anos, 65% das profissões que vão existir ainda não existem, que serão ofertadas não existem. Ou seja, olha que mundo que a gente está. E como é que a gente consegue? Vão ensinar a mesma coisa para esse povo? Então a gente percebe que o processo é um pouco diferente e a gente não pode colocar dentro de uma média. O jovem, por característica, a gente tem que parar de acreditar que o jovem não toma decisão. Que o jovem não tem gosto. A gente está experimentando aqui dentro, em vários habitats de educação, quando a gente coloca o jovem para ter o poder de decisão, as coisas acontecem. O caso prático é essa figura. Vários jovens desenvolvendo de uma vez só, recebem um motor elétrico, recebem uma bateria e saem fazendo carro. Eles fizeram. Eles desenvolveram. E o que é interessante é que a gente tem a mesma possibilidade de desenvolver os professores nesse habitat. Porque os professores ficam com medo, porque, afinal de contas, se o jovem tomar conta, qual é o papel desse professor dentro desse habitat? Só que existe uma coisa interessantíssima. Na nossa sociedade que foi criada, a gente tem aproximadamente, para daqui a 4 anos, aproximadamente metade da população que trabalha em indústria com mais de 45 anos de idade. Essas pessoas não estão conectadas e a coisa é terrível. E a gente precisa desenvolver esse processo de conexão nessas pessoas. E o horário que uma pessoa mais velha tem em relação a uma pessoa mais jovem é completamente distinto. E a gente faz do mesmo jeito. E as mulheres? Essa mulher, basicamente, que é a Grace Hopper, ela foi a que desenvolveu a lógica da COBOL, uma linguagem de programação fantástica. E o que aconteceu na prática? Ela morreu com 90 e poucos anos. 90 e poucos anos, mas ela não conseguiu arrastar um monte de mulheres para a área de computação. Num mundo hoje que você não compra mais um smartphone, você não compra mais um computador, você compra uma conexão com alguma coisa, um significado para alguma coisa, é fundamental que os desenvolvimentos de produtos sejam feitos com as mulheres.
Isso parece uma lógica esquisita, né? Mas a gente não tem nem 15% de mulheres trabalhando no mundo do trabalho ligado ao desenvolvimento de produtos. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não tem resposta. Não tem. A gente vai estar sempre em fase beta permanente, e esse nosso processo de construção da nossa sociedade, ele é assim volátil mesmo. Não existe fórmula mágica para a gente começar a pensar numa resolução positiva ou ruim. A única coisa que eu sei que a gente percebe é que existe hoje. Não existe amanhã. Existe hoje. E hoje é o processo que a gente está desenvolvendo. Eu finalizo aqui essa apresentação. Uma vez eu conheci um cidadão que ele era presidente de uma grande corporação automotiva. E ele estava se aposentando. Daí eu falei assim, ô Luiz, você quer mesmo se aposentar? Você é um cara tão vivente. Não, eu vou me aposentar porque eu tenho um monte de coisa bacana para ser feita. Ele estava com 70 anos de idade. Ele tem hoje 75 anos de idade. Ele está terminando o doutorado dele lá no ITA. Com 70 anos de idade, começou o doutorado e está terminando com maestria. Então, hoje, particularmente, é o mais importante. Ele fala sempre isso. Seja inconformado, pois inconformismo é viver a uma distância saudável da paranoia. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, tá?